Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, como esse de hoje, com o tema Decida Vencer. Exatamente isso. Tenha por decisão vencer. Queridos, cenários para desistir, para desanimar, para nos deixar frustrados, sempre vai existir. Sempre irá existir. Agora, a decisão por vencer, eu preciso ter. Agora, é claro, queridos, que diante dessa decisão de vencer, nós sabemos que nem sempre a decisão, por mais que eu tenha uma decisão, tenha essa vontade de vencer, significa que eu vou vencer. Porque muitas vezes a pessoa que decide vencer, ela busca a sua própria força, sua própria sabedoria, né? E aqui nós queremos dizer o que para você? Olha, aqui você pode contar. Quando eu falo aqui, eu falo, no caso, no cristianismo, né? No cristianismo, dentro do cristianismo, você pode contar com Jesus. Você pode contar com Deus. E você pode decidir por vencer junto com Deus. Junto com Deus. Nada é impossível àquele que crê. Mas a decisão, eu preciso tomar uma decisão. Então, decida vencer. E vencer com Jesus. E eu separei aqui 5 dicas importantes para você que está decidindo por vencer hoje. Pastor, olha, essa palavra veio bem a calhar hoje, porque eu estava precisando ouvir isso hoje, e eu quero decidir por vencer. Eu quero decidir, estou decidido a vencer. Quem decide vencer sabe que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas será impossível? Também não, porque a Bíblia nos garante que tudo é possível àquele que crê. Deixa eu contar para você uma história que está registrada no livro de João. E essa passagem, essa história que está ali no livro de João, ela tem como nome a pesca maravilhosa. E mostra Jesus Cristo, já ressuscitado, à beira do mar. E vai nos contar e vai nos dar uma lição muito interessante ali naquela situação. Então vamos olhar, eu vou colocar aqui na tela para você o livro de João, primeiramente, capítulo 21, verso 4 a 11. Peço a você que você preste atenção junto comigo nessa passagem bíblica, porque, queridos, ela é muito interessante, é algo que realmente, olha, você vai tirar proveito, você vai tirar lições dela. Você pode tirar muitas lições dela, mas essa lição especialmente vai fazer você pensar e decidir por vencer. E como vencer? Essa é o mais importante. Não é só decidir, mas como vencer? Ok? Então vamos lá, João capítulo 21, verso 4 a 11 diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Queridos, essa história ela vai nos trazer algumas situações bem interessantes. Primeiro, eles ouviram a voz de Jesus. Eles estavam pescando, eles tinham acabado de perder o mestre. Eles não estavam felizes, eles não estavam contentes. O cenário talvez não fosse adequado. A pesca talvez não tenha sido aquelas coisas. Né? No entanto que Jesus fala, tem peixe aí? Não tem. Né? Eles perguntam lá no verso 4, lá, no verso 5, né? Jesus pergunta para eles, tem algo para comer? O que eles dizem? Não. Ou seja, a pesca não foi boa. Nós tentamos, mas não pareceu nada. E o que Jesus fala para eles? Lance a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. A obediência e a escutar a voz de Deus fez a diferença na vida deles. E fez com que eles também, através da obediência, da voz, embora eles não soubessem que era Jesus ali ainda, mas a obediência fez com que eles reconhecessem, logo depois, né, no verso 7, reconhecesse Jesus. A Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, pegou e falou para Pedro, sabia que Pedro estava ali machucado, estava entristecido, né, estava ali frustrado consigo mesmo. João disse, Pedro, é o Mestre, é o Senhor. Pedro não pensou duas vezes, querido, pegou sua capa, vestiu sua capa, se lançou ao mar e foi de encontro ao Mestre. Essa questão, toda essa história aqui, queridos, nós vamos tirar uma lição muito importante para nós. Uma lição muito importante. Primeira coisa, queridos, que eu quero que você entenda quando você decide vencer é que você tem que tirar os olhos, você tem que tirar o foco daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Você tem que tirar. Você tem que tirar, sair desse foco. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm algumas concepções diferentes sobre a sua vida. Concepções que muitas vezes não te agradam, que não te motiva e que vai fazer você desistir. Mas o objetivo aqui nesse devocional não é fazer você desistir. O objetivo nesse devocional é fazer você decidir por vencer. Então, para você vencer, primeira coisa, querido, que você vai fazer simplesmente é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Por quê? Porque a maioria, muitos irmãos, queridos, têm uma mania, né, um costume de enxergar a vida pelos olhos das outras pessoas. Então, se você quer vencer, se você está decidido a vencer, use os seus próprios olhos e olhe para Jesus. Não enxergue a vida pelos olhos das outras pessoas. Use os seus próprios olhos e olhe para Jesus. Só para Jesus. Olhe para Ele. Olhe para os ensinamentos, para os mandamentos. Olhe para Ele. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, o que é ter o olhar fito em Jesus? Foque em Jesus. Olhe para Jesus. Não fique olhando pelos olhos dos outros, não fique dando atenção a ouvidos aos que os outros estão dizendo, mas o que Jesus tem para você. Porque na visão dos outros, queridos, talvez não exista fé. Na visão dos outros, talvez eles já falem não vai dar certo. Na visão dos outros, você muitas vezes nunca vai ser nada. Na visão dos outros, você nunca vai prosperar. Na visão dos outros, você nunca vai romper espiritualmente. Na visão dos outros, você nunca vai romper financeiramente, profissionalmente. Você nunca vai vencer uma situação. Então, olha para Jesus. Jesus é a pessoa que mais acredita em você. Se Jesus não acreditasse em você, queridos, ele não teria dado a vida dele por nós. Jesus acredita em você. Jesus sabe que se você prestar atenção nele, focar nele, você vai vencer. Jesus acredita em você. Jesus acredita que você pode virar essa história. Você só precisa fazer uma coisa: decida vencer. Decidiu vencer? Agora olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele. Quer uma segunda dica? Eu vou dar uma segunda dica para você. Escute a direção de Jesus. Naquele texto que nós lemos lá em 1 João, as pessoas, eles ouviram, eles nem sabiam que era Jesus que estava ali, mas eles ouviram um direcionamento. Jogue a rede do lado direito. Ali, queridos, eles já desconfiaram. Por quê? Porque essa história já tinha acontecido antes. Essa história já tinha acontecido antes. Onde eles também pescaram uma noite inteira, não deu nada. E Jesus falou: joga a rede. E eles pegaram. Eram muitos peixes. Agora, Jesus ressuscitado, um corpo glorificado, na beira da praia, aproximadamente 90 metros ali da praia. Jesus dá a direção para eles. Joga a rede do lado direito. Joga a rede do lado direito que vai dar certo. Aqueles discípulos, queridos, decidiram por vencer naquele dia. Decidiram por vencer obedecendo aquilo que eles ouviram. Olha o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 11, verso 15. É um texto extremamente curto, mas muito eficiente. Olha só o que diz. Aquele que tem ouvidos, ouça. Sabe por que Jesus ele fala isso? Porque tem muitas pessoas que, embora tenham dois ouvidos, ouçam super bem, mas a palavra de Deus entra por um lado, sai por outro, e elas não dão bola. E por isso não vencem, por isso não rompem, por isso não alcançam. Você tem ouvidos? Então ouça o que Jesus está dizendo para você. Jesus está dizendo para você: decida vencer. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem que tem toda a autoridade e poder, queridos? É Jesus Cristo. Quem que tem todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra? Jesus Cristo. Então é para Ele que você tem que olhar, é para Ele que você tem que dar os seus ouvidos, e não para o que o mundo está dizendo. O mundo muitas vezes vai tentar te fazer desistir. O mundo muitas vezes vai querer enterrar seus sonhos. Amém? Agora deixa eu te mostrar a terceira dica. Obedeça. Você olhou para Jesus? Você escutou o que Jesus disse? Se você olhou para Jesus, se você ouviu o que Jesus disse,
Então obedeça. Obedeça o que o Senhor diz. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Você ouviu? Então agora obedeça. O Senhor sabe o que tem para você. O Senhor sabe o que é melhor para você. Olha o que diz, queridos, aqui no livro de João, capítulo 14, verso 21. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só, queridos. Eu te pergunto: você ama Jesus? Ah, amo, pastor. Claro que eu amo Jesus. Então, você tem os mandamentos dele. Então obedece. Aqueles que obedecem, né? Aqueles que têm os mandamentos do Senhor, obedece. Obedece às ordens dele. Obedece aquilo que você ouviu de Jesus. Aquilo que você viu de Jesus. Você agora obedece. Pastor, isso vai me fazer vencer? Claro. Claro que vai te fazer vencer. O que não te faz vencer é você achar que a sua própria força, a sua própria inteligência, a sua própria capacidade vai te fazer levar, vai te fazer vencer. Com a sua força, com a sua capacidade, você pode chegar em muitos lugares. Mas tem lugares, queridos, que só Jesus pode te levar. Só Jesus pode te levar. Para isso, você precisa decidir vencer. Tem situações, querido, que coisas que não adianta você ser formado, graduado, pós-graduado, PhD, não vai resolver. Tem coisas que você pode ter muita boa vontade, mas não vai resolver. Como eu disse no começo da mensagem, tem muitas pessoas que decidem por vencer. Eu quero vencer, eu decidi vencer, daí vai lutar com a sua própria força, vontade, sabedoria e perde. Daí vai aquele cristão que decide por vencer, olha para Jesus, ouve Jesus, obedece Jesus. E as pessoas olham assim, mas como que ele conseguiu? Conseguiu porque ele olhou, porque ele ouviu, porque ele obedeceu. Mas aquela pessoa, pastor, aquela pessoa era tão simples, parecia que não tinha estudo nenhum. E eu, pastor, que sou formado, que sou isso, que sou aquilo, por que eu não consegui? Porque simplesmente, queridos, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Olha o exemplo de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Deus pega um homem, pastor de ovelhas, e transforma ele em rei. Por quê? Porque Davi decide olhar, ouvir e obedecer. Quando eu decido olhar para o Senhor, ouvir e obedecer, Deus me tira da onde eu estou para um patamar de honra. É isso que acontece. Olha o que diz 1 Samuel 16, 7. Dentro dessa história de Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E se Deus está olhando para o teu coração e está vendo que você está olhando somente para Ele, que você está ouvindo, guardando os mandamentos dele, que você tem obedecido, queridos, aonde você acha que Deus vai te levar? A não ser um lugar de vitória? Vamos para a quinta dica? Decida vencer, porque Deus tem planos para você. Simples assim. Deus tem planos, queridos, para toda a humanidade, para cada ser humano dessa terra. Mas os planos de Deus só se realizam na vida daqueles que realmente olha,
escuta, obedece. Aí Deus simplesmente faz como fez, fala, né? Como falou para o povo de Israel. Olha o que Deus falou para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo desobediente, um povo rebelde. Jesus, o Senhor chama eles, queridos, para poder restaurar a vida deles. E olha o que Deus falou para o povo de Israel e fala para mim e para você hoje, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só alcança futuro, esperança, prosperidade quando você decide vencer. E quando você decide vencer e tem a consciência que você não vai vencer no poder da sua força, mas você vai vencer porque você vai olhar para Jesus, ouvir Jesus, obedecer Jesus, saber que Deus está olhando o teu coração e que Deus tem planos para a tua vida. Aí vai fazer toda a diferença. Aí vai fazer toda a diferença. Daí eu te pergunto, você ainda vai ficar sentado aí, chorando? Você tem a opção de você continuar sentado, chorando, se lamentando, murmurando, e não vai chegar a lugar nenhum, ou você vai decidir vencer? Decida vencer. Se arrisque. Levante-se. Decida vencer. Pegue esses 5 conselhos que foi dado aqui. Comece. Decida vencer. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Tem ouvidos? Então ouça o que o Senhor está dizendo para você. A palavra de Deus é a voz do Senhor para nós. E creia que os planos do Senhor vai fazer você prosperar, ter futuro e esperança para a glória dele. Amém? Eu quero agradecer você por ter estado aqui com a gente nesse devocional, né? Que Deus abençoe grandemente. E não esqueça, curta, comente, compartilhe a nossa mensagem, queridos, tá bom? E observe, dá uma olhadinha lá. Você está inscrito em nosso canal? Muitas vezes você nos assiste todos os dias, mas por causa de um erro no YouTube, de um bug, de alguma coisa, simplesmente você foi desinscrito do canal. Por causa de um bug, por causa de um erro, por causa de uma atualização do YouTube. Dá uma olhada se você está inscrito no canal. E se você não tiver, inscreva-se novamente, aperta lá o sininho de notificação e vem estar com a gente. Se você ainda não é inscrito, nunca se inscreveu no nosso canal, se inscreva, participa com a gente, vem estar com a gente. Logo abaixo na sua tela aí tem o WhatsApp do Ministério Zoe, o qual você pode estar entrando em contato diretamente com a gente. Bom, vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, por essa mensagem, Pai, de motivação para nos fazer decidir vencer. Vencer olhando para o Senhor, decidir vencer escutando, decidir vencer obedecendo, sabendo que o Senhor conhece o nosso coração e que o Senhor tem planos para nos fazer prosperar, ter futuro e esperança, e jamais de nos causar dano. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Dá-nos um dia guardados e protegidos pelo Senhor. Guarda a nossa casa e a nossa família, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.